Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre nós. Agradecemos muitíssimo ao nosso Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui para cultuarmos junto ao nosso Deus. Nós louvamos muitíssimo ao Senhor porque Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dirigido em meio a um período dificílimo que estamos passando. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque em meio às provações nós sentimos o Senhor guiando os nossos passos e as suas mãos nos guardando, nos amparando. Vou convidá-lo para que você esteja abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Salmos, e nós leremos o Salmo 143. Leremos então parte desse salmo. Nós vamos estar iniciando agora a leitura do Salmo 143. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro em mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como em terra sedenta. Então, vamos falar com o nosso Deus numa oração. Vamos curvando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até o Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Deus Santo, amado e bendito, louvado seja o teu santo nome, pela tua graça infinita, pela maneira maravilhosa que o Senhor tem abençoado o teu povo, a tua igreja, em meio a um momento tão difícil na qual estamos passando, mas que temos toda a convicção que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente em meio às tribulações. Por isso, amado Deus, mesmo que tudo e todos se levantem contra nós, contra a tua igreja, contra o teu povo, nós pedimos a tua bênção, a tua direção e a tua unção, para que possamos ser instrumento nas tuas mãos, para abençoar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas também pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso Brasil, sobre esse mundo que clama, que tem necessidade do Deus vivo. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos achegamos a ti, confiando nos teus méritos e colocamos diante do Senhor as nossas vidas inteiramente ao teu dispor. Abençoa-nos durante este tempo que aqui estivermos, compartilhando da tua palavra, meditando nela, aprendendo mais do Senhor e tendo essa comunhão contigo e com os nossos irmãos. Abençoa-nos, assim nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Queridos, nós estaremos agora louvando ao nosso Deus com o hino de número 27 do nosso inário. Louvemos ao Senhor com este hino. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil da
Depois de louvarmos ao nosso Deus com este hino, nós vamos mais uma vez voltar os nossos olhos para a palavra de Deus no Salmo 143. Desta feita, nós leremos os versículos 7, 8 e 9. E nos diz assim a palavra do nosso Deus: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O versículo 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Confiando no poder de Deus, nós estaremos mais uma vez falando com ele, mas eu gostaria de convidá-lo, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, que agora, inicialmente, nós fizéssemos uma oração silenciosa. Vamos estar colocando diante do nosso Deus as nossas vidas, confessando os nossos pecados, colocando todo o nosso ser na presença dele e pedindo que o Espírito Santo que habita em nós venha trabalhar em nossos corações e que possamos confessar os pecados, pois temos a convicção, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar. Então, em nome de Jesus, oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós estaremos orando audivelmente. Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, Deus misericordioso e longânimo, nós nos achegamos a Ti através do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso único mediador, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramando preciosíssimo sangue para que nós, pecadores, pudéssemos ter o perdão de pecados e acesso à Tua presença. Em nome de Jesus, que nós confessamos os nossos pecados, acreditando pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que nada, amado Deus, pode ficar escondido diante do Teu olhar santo, diante do Teu olhar penetrante. Mas não fazemos isso com receio ou com medo, porque nós não precisamos ter medo do Senhor. Nós o amamos, nós o respeitamos, nós o reverenciamos, tememos a Ti somente e por isso confessamos os nossos pecados. Perdoa-nos, amado Deus, perdoa o Teu povo, perdoa a Tua igreja, perdoa, amado Deus, aquele que em nome de Jesus chega até o Senhor confessando os pecados. Venha, amado Deus, trabalhar nos nossos corações, retira de cada um aquilo que não agrada, para que não venhamos a entristecer o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a ter uma vida mais santa, mais reta, mais pura. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Depois de confessarmos os nossos pecados, na certeza, porque a palavra de Deus fala isso, que o Senhor não lembra mais dos pecados, e nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós vamos poder louvar, glorificar ao nosso Deus. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, para que agora possamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos estar passando a palavra para os nossos jovens e nós teremos a oportunidade de glorificar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Então, louvemos ao nosso Deus, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor.
que é belo. Oh, magnificar teu santo nome, eterno para sempre. Amém. Quero ser para o teu louvor, sem te adorar, proclamar o teu eterno amor. Magnificar teu santo nome, que é belo. Oh, magnificar teu santo nome, que é eterno para sempre. Amém. Quero ser para o teu louvor, sem te adorar, proclamar o teu eterno amor. Tudo que tu és, aleluia, pela graça recebida lá na cruz, pela bênção e pela paz, pelo amor e pela vida de Jesus. Magnificar teu santo nome, que é belo. Oh, magnificar teu santo nome, eterno para sempre. Amém. Quero ser para o teu louvor, sem te adorar, proclamar o teu eterno amor. Tudo que tu és, aleluia, pela graça recebida lá na cruz, pela bênção e pela paz, aleluia, pelo amor e pela vida de Jesus. Tudo que tu és, aleluia, pela graça recebida lá na cruz, pela bênção e pela paz, aleluia, pelo amor e pela vida de Jesus. De Jesus. De Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra,
Sua glória enche os céus, Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Queridos, depois de louvarmos ao nosso Deus com esses cânticos espirituais, agora nós estaremos voltando novamente os nossos olhos para a palavra de Deus, leremos a palavra para a nossa meditação. Eu gostaria de convidá-lo para que você estivesse abrindo a sua Bíblia ou então estivesse atento à leitura que eu farei. Encontra-se no livro de Josué. Nós leremos alguns versículos do capítulo 3 e alguns versículos do capítulo 4. Então, eu te convido para que esteja abrindo em Josué, capítulo 3. Nós leremos do versículo 10, do capítulo 3 até o versículo 17, e depois no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. Então, procederemos à leitura da palavra do nosso Deus. Josué, capítulo 3, iniciando no versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. 4 até o versículo 7. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor
a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Amém. Mais uma vez, vamos falar com nosso Deus. Ó Deus amado, querido e bendito, nesse instante que a tua palavra encontra-se aberta, traga ao nosso coração o teu ensinamento, as tuas verdades, para que possamos aprender, que possamos viver e sermos mais abençoados. Ajuda-nos, amado Deus, a entendê-la, que o teu Espírito Santo traga aos nossos corações o entendimento que, como igreja, povo do Senhor, necessitamos de aprender, de ter neste momento. Traga ao coração de cada um dos teus servos a tua bênção, e que possamos, amado Deus, ao estudar a tua palavra, aprendermos mais e mais de Cristo Jesus, teu Filho amado. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. No fim do século XVII, surge na Inglaterra um movimento que vai ser chamado de deísmo. Mas o auge desse movimento vai ser na França, e o maior exponencial vai ser Voltaire. E no século XVIII, toma uma forma muito ampla e que acaba influenciando várias nações, várias pessoas ali na Europa e até mesmo no mundo. O iluminismo havia crescido. A ideia da ênfase no homem e de novas descobertas estava marcando profundamente aquela geração. E o deísmo, mesmo que acreditando em Deus, mas acreditava do seu jeito e da sua maneira. Diziam eles que o Deus vivo que criou todo esse universo, que criou todas as coisas, já não tinha mais necessidade de estar entre nós. O deísmo ficou conhecido como sendo o movimento que apregoava, ou a corrente teológica que apregoava o Deus relojoeiro. Aquele Deus que tem o seu relógio, que deu bastante corda e depois agora deixou esse relógio de lado trabalhar sozinho. O deísmo ensinava que não precisava mais da leitura da Bíblia, não precisava mais de acreditar em vários daqueles milagres, a oração também já não tinha tão significado. E esse movimento então acaba criando uma versão de Deus muito diferente do que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina algo bem diferente. O texto que nós lemos, o livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, este livro, ele vai estar trazendo agora para o povo de Deus o que nós podemos falar, o ápice, o momento da chegada do povo de Israel até a terra que fora prometida, a terra que mana leite e mel. O período de peregrinação desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida
Durante todo aquele período, foi um período de peregrinação, de provação, de dificuldade. E agora o povo estava às portas da cidade, do local prometido. Contudo, existia o Rio Jordão. E a palavra de Deus fala que o Rio Jordão estava ali servindo de dificuldade para que o povo pudesse transpô-lo e chegar e entrar na terra prometida, na Canaã. E foi num momento muito difícil para o povo, porque o rio estava muito cheio. Nos diz que as águas chegavam até as ribanceiras e chegavam até na parte mais alta do leito e já estava passando. Estava com uma força descomunal. A correnteza era muito forte. Mas nós sabemos que o nosso Deus, mesmo nos momentos de peregrinação no deserto, naqueles 40 anos, o Senhor nunca abandonou o seu povo. Várias foram as dificuldades, as provações e as lutas, mas o Deus vivo nunca deixou de estar no meio do seu povo. Queridos, é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. O Deus vivo que está no meio do seu povo. O Deus vivo que está no meio do seu povo, e nós podemos ver como a palavra do Senhor nos diz aqui, quando Deus chama a Josué. Então Josué vai ter oportunidade agora de falar ao povo, diz aí o versículo 9, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos, aproximai-vos de mim, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E ele então começa falando, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Se o Deus vivo está no meio do seu povo, está no nosso meio, em primeiro lugar, nós vamos perceber que esse Deus vivo, ele exige santificação do seu povo. Do versículo 10 até o versículo 13, Josué vai estar falando, orientando o povo, de como o povo deveria estar se portando. A arca do Senhor seria levada pelos sacerdotes e o povo deveria manter uma distância segura. Para que a gente possa ter uma ideia, nos diz a palavra do Senhor, vamos voltar os nossos olhos ainda no capítulo 3 e vamos ler aí do versículo 3 em diante, diz, ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Nós podemos ver que a orientação aqui de Josué, tanto para os sacerdotes levitas, como também para o povo, aquilo que Deus havia falado era o seguinte, mantenha uma distância segura. Para ter uma ideia, essa distância aqui, cerca de 2.000 côvados, era aproximadamente 1.000 metros. Acredita-se que o propósito de Deus era para que o povo não pudesse perder de vista, não pudesse se aproximar mais da arca e os outros atrás, já que era um grande número de pessoas, principalmente quando fosse atravessar o Rio Jordão, mas também para que não se aproximasse demais, porque a determinação era que a arca do Senhor, a arca da aliança, não poderia ser de modo nenhum, em hipótese nenhuma, sendo tocada, e era extremamente perigoso aproximar-se demais dela. A santidade do Senhor revela tudo isso. É lógico que nós vamos entender claramente que isso tinha um propósito muito bem definido no Velho Testamento. A arca do Senhor significava a presença do Senhor. E a presença do Senhor apontava para uma santidade tremenda. Não podemos esquecer, quando Isaías entrou no templo, e diz a palavra de Deus lá no capítulo 6 de Isaías, que ao deparar-se, ao ter aquela visão magnífica da glória do Senhor, ele diz, ai de mim, porque sou pecador. E ele acreditava que estava perdido, que seria fulminado naquele instante. A arca,
a presença do Senhor ali, era muito claro. O povo deveria estar atento, porque a arca tinha um significado riquíssimo. O povo precisava estar em santificação, o povo precisava estar agora tendo uma vida de dedicação, e é interessante porque essa determinação aparece. Mais uma vez, vamos voltar os olhos para o capítulo 3, no versículo 5. Olha o que nos diz. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós sabemos que o nosso Deus é santo, tremendamente santo, e que nenhum pecador pode se aproximar dele a não ser através de Cristo Jesus, pelo sangue que foi derramado. A palavra do Senhor mostra que essa exigência era comum no meio do povo de Israel. Vou convidá-lo, meu irmão, para que você esteja verificando aí, está na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 19, do versículo 10 e o versículo 14, para que a gente possa entender a importância de santificar-se para estar na presença de Deus. Diz a palavra do Senhor, Êxodo 19, versículo 10 e 14. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Mas gostaria também de convidá-lo para que estivesse abrindo lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 15 e 16, ainda acerca da santidade de Deus, daquilo que Deus requer da gente, do seu povo, ao estarmos na presença dele, diz ainda: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E a palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus nos diz também no capítulo de número 12, no versículo 14, que sem paz e sem santificação não tem jeito de a gente se aproximar do nosso Deus. Olha o que nos diz ainda lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação exigida, era preciso então que o povo fizesse abluções, limpezas, e a água significava a ação purificadora do Espírito Santo. Mas nós devemos entender que dentro desse processo de santificação, muito mais do que abluções ou cerimoniais, também nós devemos destacar a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquela pessoa que passava por aquele ritual. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai estar falando também: aos aproximarmos do Senhor, pelo caminho que foi aberto, por esse novo e vivo caminho, tenhamos então a consciência limpa, o nosso corpo lavado. É lógico que ele está falando, reportando a simbologia do Velho Testamento. Nós sabemos que não basta lavar as mãos, não basta lavar os rostos, não basta lavar todo o corpo, não basta lavar os pés, se o nosso coração não foi lavado ainda pelo sangue regenerador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa santificação é uma ação sobrenatural, e é o Espírito Santo que aplica aos nossos corações. Está certo, dentro da doutrina da santificação, que o ser humano, o homem, o cristão, também participa, buscando uma vida mais santa, mais pura. Mas nós sabemos que depende da ação sobrenatural do Espírito Santo para que tudo isso possa ter eficácia. Meu irmão, minha irmã, precisamos, ao aproximarmos do Senhor, termos a convicção de que o nosso Deus é santo, que os pecadores precisam ter os seus pecados perdoados. E nós sabemos que isso foi feito na cruz do Calvário
Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Em Cristo Jesus, todos nós somos perdoados e podemos nos aproximar do nosso Deus através desse novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A santificação é necessária, nunca deixará de ser necessária, porque ela faz parte da salvação, faz com que a nossa vida possa estar na presença do nosso Deus. Ninguém vai poder ver a Deus, como disse o escritor aos Hebreus, se não passar por esse processo de santificação, mas que já iniciou quando nós aceitamos a Cristo e continua crescendo cada vez mais na nossa vida. Contudo, precisamos acabar com uma ideia, com um equívoco. Quando aconteceu na Idade Média, que criou-se uma ideia de uma santidade monástica, onde as pessoas se retiravam do mundo e iam para um lugar isolado para ter uma vida mais santa. Porque acreditavam que este mundo, por jazer no maligno, então todas as coisas deste mundo não poderiam de forma nenhuma serem desfrutadas pelo cristão, por aquele que nasceu de novo. Nós sabemos que precisamos entender muito bem o que significa mundo. Em determinado momento, a palavra de Deus fala que mundo são as coisas que estão a serviço de Satanás. Mas o mundo que foi criado, não. O mundo que foi criado é do nosso Deus. Sendo assim, precisamos nos aproximar e reconhecer que a nossa vida tem que estar sendo lavada, limpa pela graça, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos esquecer que devemos buscar meios de santificação. Mas a santificação iniciada pelo Espírito Santo na nossa vida é que vai fazer diferença. O ladrão na cruz não teve oportunidade de descer na cruz e de praticar na sua vida o que nós podemos falar, grandes atos ou momentos de santificação e santidade. Mas naquele momento, o Espírito Santo fez a grande transformação e operação. Mas nós que estamos aqui neste mundo, nós somos desafiados a viver na presença do Deus vivo em santidade, em santificação. Isso é uma exigência de Deus, quando Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. O Deus vivo está no meio do seu povo. E o Deus vivo, por estar no meio do seu povo, exige santificação do seu povo. Mas em segundo lugar, meu irmão, o Deus vivo que está no meio de nós, que está no meio do seu povo, além de exigir santificação do seu povo, nos diz a palavra do nosso Deus, que Ele também fará maravilhas no meio do seu povo ou diante do seu povo. Do versículo 14 ao versículo 17, no capítulo 3 de Josué que nós lemos, mais uma vez vou mencionar o que nos diz. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, isso é, da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, e continua, e falando que todo o povo, até o versículo 17, atravessou o rio Jordão, que estava cheíssimo a pés enxutos. Olha, é impossível não voltar os nossos olhos para aquele momento maravilhoso da travessia do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel havia saído do Egito, estava em peregrinação, teve um momento de grande dificuldade, quando Moisés estava conduzindo, quando eles depararam, naquela caminhada, com algo que estava evitando de que o povo continuasse, que era o Mar Vermelho. Eles não tinham como voltar e nem dar a volta, porque o exército faraó estava vindo atrás. E nós sabemos o que é que aconteceu. Deus usou Moisés para que o Mar Vermelho abrisse e o povo passasse a pés enxutos. Da mesma forma, Deus vai usar Josué. E é interessante, porque no versículo 7 do capítulo 3, te convido aí a você voltar os olhos para a Bíblia, ou então ouvir, atentar. Então diz, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel,
para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Da mesma forma que Deus usou Moisés, Deus estava usando Josué. O poder é de Deus, o instrumento é o homem. Não podemos nunca achar que os homens é que fazem alguma coisa, ou os homens é que têm poder para alguma coisa. Hoje nós vivemos essa crise no que nós podemos falar, naquilo que a gente fala no protestantismo brasileiro, no evangelicalismo brasileiro. Quando algumas igrejas neopentecostais estão dando uma superênfase em homens, em apóstolos, em profetas, em pastores, em ministros, seja lá o que for, achando que eles têm poder de alguma coisa. Não. O mesmo Deus que usou Moisés foi o mesmo Deus que estaria usando agora Josué, deixando bem claro que o poder é de Deus e ele usa a quem ele quiser. E assim ele fez usando Josué. E uma maravilha, alguma coisa portentosa, algo significante. Deus vai usar Josué para confirmar a sua escolha. Deus vai mostrar que o mais importante é ter fé nele, porque se tivermos fé, grandes coisas poderão acontecer. E nós sabemos que é importante acreditar no poder de Deus para que a gente possa ver maravilhas. Meu irmão, nós não precisamos fazer grandes coisas para Deus para esperarmos grandes coisas de Deus. Mesmo fazendo pequenas coisas para Deus, o nosso Deus ainda realiza grandes coisas. O que eu estou dizendo é o seguinte: talvez na sua vida, na sua simplicidade, talvez na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua escola, você seja uma pessoa muito simples, não se destaca, mas a fé que você tem em Deus é extremamente poderosa pelo Deus que concede, porque fé é um dom de Deus. Não é mérito próprio, não é mérito pessoal, não é o que você faz, o que você diz e como faz, mas sim é como Deus faz através de você. Tenha fé. E se tivermos fé, veremos maravilhas. Se tivermos fé, nós estaremos vendo grandes coisas de Deus, mesmo que sejamos pequeninos, porque nós somos tão pecadores, nós somos tão indignos, nós somos tão imperfeitos. Como Deus agiu na travessia do Mar Vermelho, agora Deus está agindo também ali na travessia do Rio Jordão. As gerações, várias delas, que presenciaram aquele milagre, aquele prodígio, aquela maravilha, acabaram perecendo durante a peregrinação. Mas a nova geração que estava chegando para entrar na terra prometida não iria ver apenas o que os pais contaram acerca dos prodígios, do poder da mão de Deus, porque eles também estariam vendo, presenciando e participando. E nós precisamos pensar nisso. O Deus do Êxodo, o Deus da travessia, o Deus do Egito, o Deus, nesse caso, da ressurreição, o Deus da encarnação, não importa, é o mesmo Deus. Os tempos passam. Podemos em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer tempo, mas o Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tenha dúvida do que Deus é capaz de fazer. Não tenha receio do que Deus pode operar. Nós sabemos muito bem que não há impossível para Deus. Não podemos limitar o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra, o Deus vivo está no nosso meio. O Deus vivo está aqui. E onde o Deus vivo está, certamente Ele fará maravilha, fará prodígios, fará sinais portentosos. Continua então, diz aí, a gente pode ver então, no versículo 15 e 16, isso fica muito claro. É interessante a gente ver aqui que quando nós olhamos para essa maravilha aí, como descreve, foi alguma coisa extremamente marcante. Nesse período, o Rio Jordão, ele ficava extremamente cheio ao ponto de estar transbordando. E falam que ele recebia então, do degelo lá do Monte Hermon, fazia com que então o leito do rio recebesse muita água e ele pudesse então ter ali o rio correndo com bastante força e com bastante volume de água. O que chama a atenção é que Deus encaminhou tudo segundo o seu propósito para aquele momento.
Deus poderia ter encaminhado o povo para chegar à terra, às portas da terra prometida, quando o rio Jordão estivesse praticamente bem raso, no momento mais raso. Mas Deus encaminhou para provar, para mostrar que não existe nada que restringe o seu poder. Foi no momento que o rio estava cheíssimo, no momento que as águas corriam de forma muito forte, para mostrar que o nosso Deus tem poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as forças da natureza, e nada pode impedir o poder de Deus. As mesmas maravilhas e prodígios no Egito, que o povo ouvira falar pelos seus pais, agora o povo estava vendo diante dos seus olhos. O povo de Israel, aquela multidão, atravessou o rio Jordão aos pés enxutos. Não podemos esquecer também que o que Deus fez na vida de tantos nossos antepassados, queridos servos do Senhor, mas não estou falando isso muito longe, estou falando talvez na sua casa, na sua família, de milagres, de sinais. E não podemos esquecer que o nosso Deus também tem feito hoje e o nosso Deus ainda fará, porque nada pode impedir do nosso Deus. Diz a palavra do Senhor, agindo eu, quem o impedirá? Meu irmão, precisamos acreditar que não existem barreiras intransponíveis para o nosso Deus. Não importa como você esteja na sua casa, não importa a sua condição, seja ela física, emocional, financeira, espiritual, não importa. Nós sabemos que todos nós estamos sendo assolados de forma implacável por esse vírus nefasto, mas não precisamos temê-lo ao ponto de nos desesperarmos e achar que não tem mais jeito. Sim, precisamos ter cuidado. Precisamos manter todo o cuidado possível, mas isso não significa que nós precisamos ficar com medo e receio, porque se o nosso Deus é por nós, quem será então contra nós? O nosso Deus continua operando maravilhas, o nosso Deus continua operando prodígios e sinais, e não precisamos temer a nada e a ninguém. Mas se o Deus vivo está no nosso meio, então, e ele exige santificação do seu povo, e por ele estar também no nosso meio, nós precisamos ter certeza que ele fará maravilhas diante do seu povo. Mas vamos continuar o texto da palavra de Deus, porque esse Deus vivo que está no meio do seu povo também requer uma renovação de pacto do seu povo. Continuando no capítulo 4, agora versículo 1, vai falar que o próprio Deus orienta a Josué, o líder do seu povo. Josué, quando o povo depois tiver passado, escolha 12 homens para que possam ir até o leito seco do rio Jordão. Cada um pegará uma pedra, colocará sobre o seu ombro, carregará e vai colocar lá no local, no acampamento onde vocês vão repousar. E essas pedras servirão como memorial, como marco, como sinal. É o que nos diz a palavra do Senhor. Tomai, versículo 2 do capítulo 4, tomai 12 homens, um de cada tribo, ordenai dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Diz a palavra do Senhor que assim eles fizeram, assim eles procederam. Deus sabia muito bem que o povo tem uma facilidade de esquecer dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. A nossa mente, ela é muito curta. Nós lembramos das coisas mais próximas e recentes e das coisas mais distantes, nós tendemos a esquecer. Mas nós não podemos esquecer que desde o ventre materno, o nosso Deus tem nos acompanhado, tem estado conosco, tem vivido conosco e tem nos guardado e protegido. Não tem existido um minuto sequer da nossa existência que o nosso Deus não tem caminhado conosco. E quando nós olhamos para isso, a gente precisa estar repensando a nossa vida com Deus.
não podemos, ao relacionarmos com o nosso Deus, ter uma vida corriqueira, comum, banal, normal, de qualquer jeito, esquecendo de quem nós servimos e de quem era o nosso Senhor. Não podemos esquecer jamais que o Deus vivo que nos salvou é o Deus vivo que nos mantém e é esse Deus que nós servimos e devemos adorá-lo a cada instante da nossa vida. Ao tomarem as 12 pedras, eles vão chegar no acampamento e vão colocar. E é interessante que essas 12 pedras vão acabar servindo como um marco. Elas vão ser colocadas de uma forma orientada e vão formar um círculo. E aquele lugar vai ser chamado de Gilgal, que literalmente significa círculo de pedras. Pode parecer uma coisa muito comum, uma coisa muito simples, mas não. Deus já estava fazendo com que aquelas 12 pedras, que depois seriam colocadas em círculos, e seria chamado Gilgal, viesse a se transformar num santuário, um marco daquilo que nós podemos falar da religiosidade do povo de Israel. Israel teve alguns santuários, locais escolhidos de uma manifestação poderosa de Deus, e que durante a vida do povo de Israel acabou sendo local de peregrinação e de adoração. E um desses foi Gilgal, Berseba, mas Gilgal tem um destaque. Eu vou convidá-lo, lá em Amós capítulo 5, no versículo 4 e versículo 5 diz o seguinte: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Por que Deus está falando agora para que o povo não pudesse ir nesses santuários? É porque o povo passou a viver com Deus apenas os momentos que ia no santuário. O que nós queremos mostrar com isso, irmãos, é que Deus estava dizendo para o povo: essas pedras que vocês tiraram lá do leito seco lá do Rio Jordão, é um memorial. E sempre quando vocês olharem, os seus filhos olharem, os seus netos olharem, quando as futuras gerações olharem para essas pedras, vão poder perceber ali e vocês vão poder falar que Deus agiu de forma maravilhosa e trouxe um livramento grandioso ao povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel passasse a pés enxutos pelo Rio Jordão no momento que ele estava mais cheio. O que Deus quer mostrar é que nós não podemos esquecer de nos relacionarmos com Ele. O grande problema é que, de repente, nós estamos em busca também de memoriais. Nós estamos em busca de arca. Nós estamos em busca de pedras. Nós estamos em busca de rosas. Nós estamos em busca de sal grosso. Nós estamos em busca de velas. Nós estamos em busca de imagens. Nós estamos em busca de santuários. Meus irmãos, querido ouvinte, a nossa vida com Deus vai mais do que um santuário feito por mãos humanas. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Mesmo que não estejamos congregados na igreja como está aqui, vazia, mas não podemos esquecer que nós somos pedras vivas, nós somos templos vivos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você é um memorial vivo da presença de Deus. Olhe para você, olhe para o seu irmão e saiba como Deus está agindo e como Deus tem poder. Não precisamos de pedras, não precisamos de memoriais para recordar que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas Deus fez isso porque Ele sabe como que a fé do seu povo é limitada e sabe como que o homem acaba muitas vezes se esquecendo dele com facilidade. O livro de Josué registra vitórias e mais vitórias do povo de Israel. A única derrota foi no momento que o povo acabou cometendo pecado e foi em uma cidade bem pequena que foi Ai. Quando prevaricaram, Acã prevaricou com as coisas do Senhor. E quando eles também menosprezaram o inimigo. Mas o livro de Josué está repleto de vitórias do povo de Israel. Mas não, quando nós caminhamos
vamos perceber o seguinte, passou o livro de Josué, vai entrar o livro de Juízes, e logo o que vai dizer o quê? O livro de Juízes vai falar dos altos e baixos de Israel, que levantava a geração que havia esquecido de Deus e começava a cair nos seus erros, no seu pecado. É muita limitação quando nós tentamos servir a Deus, lembrando através de memoriais daquilo que Ele fez por nós. Ao ler a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ao meditar na palavra de Deus diariamente, você tem a oportunidade de perceber como o Espírito de Deus trabalha na sua vida diariamente. A cada manhã, a cada entardecer, a cada anoitecer, é uma oportunidade de a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Uma coisa que tem se tornado habitual na minha vida é agradecer a Deus de todo o coração por mais um dia de vida e por mais uma noite que chega. Sabe por quê? Porque a gente percebe que nos momentos mais difíceis, como esse de pandemia, como nosso Deus tem nos guardado, nos sustentado, nos protegido. E nós somos imensamente gratos a Ele. Não precisamos vir à igreja para saber que o nosso Deus está vivo. Não precisamos ir em nenhum lugar ao santuário. Não precisamos peregrinar para a terra santa, Israel, como dizem, para que possamos perceber que Deus está vivo. Na sua casa, na simplicidade do seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, você pode ter um momento de íntima intimidade com esse Deus vivo. É lógico que Deus usa esse recurso para mostrar, para nos ensinar. Não estou falando que isso não tem valor. Nós temos ainda isso quando nós podemos ver que Deus permite que os sacramentos que nós temos, seja o batismo ou a ceia do Senhor, acabem apontando, indicando, mas não são memoriais, são muito mais do que isso. O sacramento para nós, ele tem também um meio de graça, um meio de bênção, um poder de nos abençoar. E nós olhamos para isso e devemos entender que em cada momento, seja lendo a palavra de Deus, no batismo, na Santa Ceia do Senhor, nós também desfrutamos de bênçãos maravilhosas. Mas, meu irmão, enquanto a igreja não se reúne, enquanto não podemos participar da mesa do Senhor, por favor, em nome de Jesus, agradeça a Deus sentando-se à mesa por aquilo que Ele tem te dado. Vai chegar o momento que nós estaremos reunidos novamente, desfrutando dessa comunhão calorosa, maravilhosa da família da fé. Mas tenha comunhão, intimidade com Deus diariamente, aonde quer que você esteja, aí na sua casa, em qualquer lugar. É importante que nós tenhamos isso em mente, para que as pessoas possam ver em nós Cristo vivendo. A palavra de Deus, Paulo fala que nós somos cartas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos estar com a Bíblia na mão ou debaixo do braço para testemunharmos que nós nascemos de novo, que somos nova criatura, que Jesus Cristo vive em nós. Muito mais do que roupas, muito mais do que memoriais, ou até mesmo amuletos, o Espírito vive em nós. E pelo nosso viver, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelo nosso proceder, nós precisamos testemunhar Cristo Jesus vivendo em nós. A renovação do pacto se faz necessário, nós fazemos isso seja no batismo, seja em qualquer momento, porque culto, meu irmão, é renovação. Se a gente entra para louvar a Deus, para participar, para engrandecer, se isso não faz diferença, se nós saímos do culto do mesmo jeito que entramos, se lemos a palavra de Deus e continuamos do mesmo jeito, se oramos ao nosso Deus e continuamos do mesmo jeito, então significa que não houve uma renovação de pacto. Significa que nós estamos perdendo tempo. Por isso, cada momento da sua vida, aproveite para estar renovando o seu pacto, os seus laços com o Senhor, agradecendo, porque o Deus do pacto é que está firmando a gente. Concluindo, irmãos, o Deus vivo está no meio do seu povo. E por estar no meio do seu povo, o Deus vivo exige santificação. Em primeiro lugar. Em segundo lugar,
O Deus vivo está no meio do seu povo, e por estar no meio do seu povo, ele fará maravilhas diante do seu povo. Em terceiro lugar, o Deus vivo está no meio do seu povo, e por estar no meio do seu povo, ele requer renovação de pacto, de aliança do seu povo. Por que temos tanta insegurança diante dos infortúnios, das provações da vida? Por que temos uma fé tão vacilante, tão pequenina, diante de tudo que nos assola? Se o Deus vivo está conosco, se o Deus vivo está no meio do seu povo, por que temer alguma coisa? Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Querido irmão, querida irmã, querido visitante ou ouvinte, não precisamos ter receio de nada. O Deus vivo está no meio do seu povo e nós somos o seu povo. Fomos agraciados com essa bênção maravilhosa em Cristo Jesus. Se você faz parte do povo de Deus, se você já foi lavado pelo sangue regenerador de Cristo Jesus, tenha convicção de que o Deus vivo está no nosso meio. Isso deve fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra que continua viva e eficaz. Muito obrigado pelo teu Espírito que age nas nossas vidas. Muito obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado, ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus vivo e o Deus presente no meio do seu povo. Não permita, amado Deus, que nada neste mundo, mesmo nesse momento tão difícil, venhamos a perder de vista que o Senhor está presente aqui no nosso meio. E que isso, amado Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Ó Deus de amor, faça com que possamos cada vez mais buscarmos uma vida de santidade na tua presença e diante dos homens. Não permita que a nossa fé pequenina venha, amado Deus, a nos levar a duvidar do teu poder de realizar prodígios, maravilhas no nosso meio. Não permita, amado Deus, que a frieza do nosso coração leve-nos a esquecer rapidamente do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, e assim deixarmos de estarmos renovando cotidianamente a nossa vida contigo. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor, que é o Deus vivo e poderoso, haja com graça e poder no meio do teu povo. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, depois de meditarmos na palavra de Deus, de sermos aí abençoados por esse Deus vivo, agora nós vamos ter a oportunidade de louvar o nosso Deus entoando o hino 146. Vamos louvar ao nosso Deus e vamos louvar com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida. Ele é digno, ele merece o melhor do nosso louvor. Faça isso com toda a alegria e com toda a sinceridade do seu coração. O hino 146 do nosso inário. Diz ele
Depois de louvarmos a Deus com este hino, nós agora estaremos nos despedindo com a bênção apostólica. Mas eu gostaria de pedir a você, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, que continue renovando a sua fé na presença do Senhor. Continue acreditando que não há impossíveis para o Deus vivo e todo-poderoso. Recebeis a bênção. Ó Deus de amor, nós te agradecemos por este momento de comunhão da família da fé e te pedimos que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações para que possamos crescer em tudo no teu Filho amado Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, nosso Criador e eterno sustentador, que a comunhão do Espírito Santo, nosso confortador e consolador, estejam, amados irmãos, conosco, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, é importante também nós deixarmos alguns avisos. Os dias de culto que nós tínhamos na igreja, terça e quinta-feira, escola dominical e também o culto no domingo à noite, nós sempre teremos um culto, uma programação. Na terça-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, e na escola dominical, no domingo, às 9 horas, nós teremos os nossos cultos no mesmo formato, pelo Meet. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. Nós temos o nosso irmão Diácono William, nós temos também o nosso irmão presbítero Wilquias, nós temos o presbítero Epitácio, o presbítero Jaime e outros irmãos que podem estar ajudando. Então não tenha nenhum receio, qualquer coisa, entre em contato com um deles ou com a gente para que a gente possa direcionar. No domingo à noite, aí nós teremos o nosso o culto pelo YouTube. Então, vai estar disponibilizado para os irmãos, para a igreja, a partir das 18 horas. Esteja atento para que você possa aproveitar terça, quinta, domingo na escola dominical e também domingo à noite. Que Deus nos abençoe.